Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre algumas disciplinas da faculdade de fonoaudiologia. Por que eu tô fazendo um vídeo sobre isso em especial? Porque eu já fiz um outro vídeo há um tempo atrás, tem algum tempinho, hein? Não lembro exatamente quanto, mas eu vou deixar o vídeo linkado, vou botar para aparecer aqui em cima. Mas eu fiz um vídeo falando sobre como é a faculdade de fonoaudiologia. Eu fiz também outros 2 vídeos, se eu não me engano, falando sobre mercado de trabalho e fiz um vídeo falando sobre as áreas de atuação da fonoaudiologia. Então, se for um assunto do seu interesse, eu vou deixar tudo no final lá linkado direitinho para vocês, tá bom? Para que você possa ver. Mas o que acontece? Eu fiz esse vídeo falando sobre como é a faculdade de fonoaudiologia, onde eu contei um pouco da minha experiência, de como que eu cheguei na fonoaudiologia, quando eu era adolescente e tal, por que eu quis fazer esse tipo de faculdade. E aí muita gente me perguntou, baseado no que eu falei no vídeo, muitas pessoas perguntaram a respeito das matérias, das disciplinas, porque como se trata de uma faculdade na área da saúde, e algumas pessoas ficavam na dúvida, do tipo, eu acho que eu não sirvo para isso, eu acho que eu não vou fazer essa faculdade porque deve ter muita física, muita química, muita biologia, e talvez eu não sirva para isso, eu não nasci para trabalhar nessa área. Então eu vim tirar umas dúvidas aqui, porque tem acho que uns mitos, né, que as pessoas pensam a respeito da faculdade, das faculdades na área da saúde, e assim, eu posso falar a respeito da minha, né? Então, a primeira coisa que eu vou falar é o seguinte: é muito importante você saber muito física e química? A minha resposta é não. Por quê? Eu não sei. E cá estou eu, não é mesmo? Mas assim, brincadeiras à parte, o que acontece? A faculdade de fonoaudiologia é na área de saúde, certo? Quando eu fiz o vestibular, eu entrei na faculdade em 2008, foi quando eu entrei na faculdade. Na época era vestibular, não era Enem como é hoje. Mas assim, se tratava da área biológica, né, biomédica. E aí eu tinha que saber muito física, química e biologia, porque a pontuação era maior para entrar na faculdade, certo? Da área da saúde. Eu sinceramente nem sei como é que funciona hoje o Enem, se ainda existe esse peso, porque física, química e biologia tinha um peso muito grande para que eu fosse aprovada, tinha um peso maior do que as demais disciplinas, certo? Mas independente disso, embora hoje em dia as coisas estejam diferentes, muitas pessoas ainda têm essa dúvida sobre cursar esse tipo de faculdade por acharem que não são boas o suficiente em química, em física e biologia para cursar fono. Então a primeira coisa que eu te falo tem matéria de física e química? Tem. Só que é muito pouco. Não é o suficiente para te traumatizar a ponto de você deixar de fazer o curso por causa disso. As matérias de química, que eu me lembro, acho que eu tive uma matéria só de química, eu pensei bem, dei uma pesquisada nas disciplinas, que já faz um tempo, né? O que eu tive de química foi a matéria bioquímica, uma disciplina que, sinceramente, foi completamente inútil para minha formação, porque eu não uso isso para absolutamente nada, na minha opinião, é algo que poderia ser excluído da grade curricular, se é que já não foi, porque eu tive essa matéria bioquímica no segundo período e foi totalmente dispensável, era difícil, era chato, não vou mentir, mas eu que não sou uma nerd em química, consegui me dar bem, consegui passar, entendeu? Então assim, você não precisa ser super bom em química para conseguir isso, tá? Outra coisa, sobre física, deve ter muita coisa de física e coisa de área da saúde, deve ter, né, e tal, não sei o quê. Não, também. A única matéria de física que eu tive se chamava Física Acústica. Se eu não me engano, também foi no segundo período. Era chato, era meio dificilzinho, mas também não era impossível de passar, tá? Então, dito isso, essas são as únicas 2 disciplinas que eu me recordo que abordavam de uma forma mais aprofundada, química e física, tá? Eu tive também uma matéria chamada bioestatística, que tinha muita matemática, e eu sou horrível em matemática, eu odeio matemática com todas as minhas forças, e essa disciplina tinha bastante. Mas foram 3 disciplinas, 3, de uma faculdade inteira, de 4 anos de faculdade, 8 períodos. Imagina quanta matéria aí que eu não tive. Da faculdade inteira foi só isso, só essas 3 que abordavam física e química. Então, se você pensa em cursar essa faculdade, mas fica com medo por não ser bom nessas matérias, fica tranquilo que a menos que seja algo assim, que você seja muito, muito ruim, que você seja incapaz de aprender, eu acho que dá pra você fazer sem se preocupar. Agora, o que você precisa ser muito bom mesmo e gostar muito para cursar fonoaudiologia é biologia. Isso não tem jeito, gente. Biologia é a base de tudo. A gente tem muita biologia no ciclo básico, a gente dá anatomia, histologia, fisiologia, embriologia, até embriologia eu dei. Isso, de uma certa forma, repercute lá na frente, tem a ver, ao contrário da bioquímica que eu falei que não tinha nada a ver, tudo de biologia tem a ver, de uma certa forma, sim, com o que a gente vai ver depois,
Então a gente tem muita biologia desde o início. Então, e nesse aspecto, se você odeia biologia ou se acha muito fraco em biologia, então realmente você deve repensar se esse é um curso para você. Agora, de resto, se você gosta de biologia, física e química, você vai levando, então acho que isso não te impede de ser um fonoaudiólogo, de você cursar essa faculdade. E aí, a respeito do ciclo básico, gente, a gente tem, na minha formação, eu me formei na UFRJ, aqui no Rio de Janeiro, Federal do Rio de Janeiro. E como é que era? O ciclo básico durava aproximadamente 2 anos, ou seja, os 4 primeiros períodos eram de ciclo básico. A gente tinha muita matéria de biologia, muita matéria que não era ainda especificadamente sobre fonoaudiologia, não era ainda. A gente estava doido já para ver sobre fono, mas parecia que não ia chegar nunca, sabe? Então, assim, o ciclo básico dura mais ou menos os 4 primeiros períodos e os 4 últimos costumam ser de matérias, né, disciplinas já focadas em fonoaudiologia propriamente dito. Então, assim, se você parar para pensar, eu vou ter que ficar engolindo biologia por quanto tempo? Por pelo menos 2 anos, certo? Então, é basicamente isso. Eu não sei como que tá hoje, né? Como eu disse, eu fiz a minha faculdade no período de 2008 a 2011, na UFRJ, não sei se mudou alguma coisa na grade, mas essa foi a experiência que eu tive aqui na minha faculdade. Pode ser que outras tenham grades curriculares diferentes, mas eu acredito que também não mude tanto assim, a ponto de ser uma coisa totalmente discrepante do que eu falei. Tá? Eu fiz esse vídeo porque volta e meia aparece um comentário até hoje falando, mas eu não sou boa em física, eu não sou boa em química, eu faço ou não faço essa faculdade. Então, faça sim. Agora, se você não é bom em biologia, aí sim você repense. Vou deixar os outros vídeos que eu fiz sobre fonoaudiologia linkados aqui. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei pra mim, se inscreva no meu canal e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau!